Eu sou a professora Zezé Marino e trabalho com a matéria mais bonita do mundo, o português. Pois é, e eu estou aqui para conversar com você sobre esse concurso da Prefeitura de Ouro Branco. Em primeiro lugar, me apresentando para você. Eu tenho mestrado, especialização e graduação especificamente em letras e 36 anos de experiência em concursos públicos. Ou seja, conhecimento e experiências associados para você, certo? Bem, nós temos aí o concurso da Prefeitura de Ouro Branco e o edital trouxe para a gente o programa de língua portuguesa. Se você observar este programa de língua portuguesa com bastante carinho, você vai perceber que nós temos aqui, como temos nos concursos, a compreensão e a interpretação de texto. E eu já começo perguntando para você, você sabe qual a diferença que existe entre compreender e interpretar um texto? Pois é, aqui fala a questão da tipologia e gêneros textuais. Quando nós falamos da tipologia textual, tá? Tipologia textual, nós estamos falando de texto narrativo, descritivo, texto argumentativo, texto expositivo. Você sabe o que é um texto argumentativo e um texto expositivo? E se eu falar para você em texto injuntivo, você conhece isso? Sabe identificar um e outro na frase? Pois eu digo para você que é bem simples. Simples quando você vai direto no que você precisa. Temos as figuras de linguagem, então entra aqui metáfora, metonímia, né? Nós temos aqui tantas figuras, o eufemismo, o hipérbato. Parece complexo, mas vamos trabalhar diretamente como é necessário. A significação de palavras e expressões, então a questão da semântica, que é sempre tão importante. Semântica é aquela ciência que estuda o sentido e que aparece também aqui em relações de sinonímia e antonímia. A gente continua observando questões ligadas ao texto quando nós temos aqui embaixo, por exemplo, os elementos de coesão. Então, nós temos aqui o uso também dentro da morfologia aqui da preposição, da conjunção, do pronome relativo, né? Temos a função textual dos vocábulos, qual é a função daquela palavra lá dentro daquele vocábulo, a variação linguística, né? Então, nós temos ali, por exemplo, a utilização de uma norma culta e a pessoa utilizou um registro com mais formalidade ou mais informalidade? Ou será que a pessoa está falando de uma linguagem popular, uma construção popular? Será que ali dentro tem a presença de oralidade? Então, isso tudo são elementos fundamentais para serem observados. Dentro da parte da ortografia, então, é claro, temos aí o emprego das letras, parônimos e homônimos, né? Temos aqui a acentuação gráfica. Como vai o novo acordo ortográfico? Você conhece bem? Tá? Claro, para a gente trabalhar também a parte de acentuação gráfica, a gente tem que conhecer bem aqueles encontros vocálicos, né? O caso do ditongo, do tritongo, do hiato. Veja que aparece aqui dentro a morfologia. Então, são as 10 classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Pois é, mas não é só identificar, não. É saber empregar isso dentro do texto. Então, a matéria se aumenta bastante quando a gente fala disso. Entra aqui dentro de verbo também a questão das locuções verbais. Nós temos função do que e do se, que as pessoas normalmente têm muita dificuldade nesse assunto, e a formação de palavras. Você sabe a diferença de uma derivação para uma composição?
Temos aqui elementos de comunicação, então o emissor, o receptor, né? E continuando nessa linha, e temos a sintaxe. Quando a gente fala de sintaxe, tanto se fala aqui do período simples, ou seja, das funções sintáticas que existem, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto, o complemento nominal, adjunta de nominal. Você sabe a diferença de um para o outro? De um complemento nominal para uma adjunta de nominal? Pois eu falo para você que isso é muito simplesinho, né? Mesmo que você não acredite, pode ter certeza disso. E também temos aqui o período composto, a oração coordenada, a oração subordinada. E isso daí tem um ponto muito importante quando a gente trabalha os sinais de pontuação. Então, tanto conhecer o período simples quanto o período composto, nós temos aí um valor muito grande para que a gente saiba pontuar um texto. E além disso, a concordância, a regência e a colocação pronominal. Aí você diz, então crase não tem? Sim, dentro de regência verbo nominal. O que eu quero com isso falar para você é que o programa é simplesmente todo o conteúdo de língua portuguesa. Zezé, é muita coisa, sim. Você sabe por que as pessoas normalmente vão mal num concurso público? Primeiro, porque acham que português eu sei, eu estudei a vida inteira, eu falo. Pois é, aí aquele que estuda consegue tirar uma boa nota. Aquele que não estudou português ou ficou só lá decorando uma gramática, não consegue aplicar isso na hora da prova e aí a nota, despenca. Não é verdade? Mas como a gente estuda isso aí? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero mostrar para você algumas questões desta banca. Então, olha só. Eu peguei aqui uma prova da ETOS, concurso para auditor de controle interno. E diz assim, nunca ninguém sentou nesse sofá. Qual é o sujeito e o tipo de sujeito dessa oração? Então, você vai pegar o verbo da oração, sentou, e vai fazer a pergunta, quem é que? E colocar o verbo. Nunca pergunte o que é que, porque você estaria forçando uma resposta. Então, quando eu digo, nunca ninguém sentou nesse sofá, quem é que sentou? A sua resposta será ninguém. Sim, a oração seria ninguém nunca sentou nesse sofá. O sentou nesse sofá, ou seja, o nunca sentou nesse sofá, seria para a gente o predicado e o ninguém, o sujeito. Então, nós temos aqui, ninguém, tá? Temos aqui o ninguém e aqui na C e na D a gente tem o nunca ninguém. Não, nunca faz parte do predicado, tá? Isso se refere a esse verbo aqui, tá? Tá dando essa ideia temporal, essa negação dessa ideia temporal aqui dentro. Ótimo. Agora eu fico em dúvida o seguinte, isso seria um sujeito simples ou indeterminado? Muita gente vai marcar indeterminado, porque vai dizer, eu não sei quem é. Pois é, com essa dica que eu te dou aqui ao lado, isso fica muito simples. Você quer ver? Eu digo assim para você, sujeito simples ou composto. Então eu digo assim, eu irei ou eu e você iremos. Primeiro, existe um sujeito aí dentro? Sim, o eu na primeira, o eu e você na segunda. Eu sei quem é? Sim, eu na primeira, eu e você na segunda. Isso está escrito na oração? Sim, então isso ou é simples ou é composto. Depende de quantos núcleos eu tenho. Então, por exemplo, quando eu falo eu tenho apenas uma palavra que é o mais importante. Mesmo que fosse um elemento grande, eu dissesse
o irmão da Maria sentou nesse sofá. Então, nesse caso, quem é que sentou? O irmão da Maria. Mas quem sentou foi só o irmão, a Maria não. Então, isso só tem um núcleo, sujeito simples. Se eu dissesse o irmão e a Maria sentaram, viu que o verbo foi até para o plural? Sujeito composto. Agora, o sujeito desinencial, que também é chamado de implícito, subentendido, que era chamado de oculto, é quando eu digo, por exemplo, assim, caí da cadeira. Existe alguém que caiu? Sim. Eu sei quem caiu? Sim. Está escrito quem caiu? Não, porque eu falei caí, eu não falei eu caí, então ele é desinencial. Agora, se eu digo para você, roubaram o carro, existe alguém que roubou? Sim. Eu sei quem roubou? Não. Obviamente não está escrito, por isso que ele é indeterminado. Eu não sei quem é. Agora, a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, quando eu digo, por exemplo, choveu muito, existe alguém que choveu? Não sei quem é, obviamente não está escrito. Viu a diferença de um para o outro? Nesse caso, como a palavra ninguém está escrita, se está escrito, ou é simples ou é composto. Por que é simples? Porque eu tenho apenas um núcleo, uma palavra que é a mais importante dentro desse sujeito. Resposta letra A. Viu? Como uma dica simplesinha como essa daqui pode resolver o seu problema numa questão que a grande maioria erraria? Pois é. Vejam só esta agora, também da Etos. Veja que diz assim: assinale a questão em que existam palavras usadas em sentido conotativo. Eu não sei o que é isso. Então, olha só. Quando eu falo em conotação ou sentido conotativo, é um sentido figurado. Quando eu falo em denotação ou sentido denotativo, é o sentido real, literal. Então, por exemplo, se eu falo a palavra estrela para você e eu estou usando a palavra estrela com este sentido aqui, ó, este é o sentido que real, literal, é o sentido denotativo ou denotação. Mas se eu uso estrela para o artista do cinema, a atriz, né? Então eu estou usando um sentido conotativo, é um sentido figurado, porque o que eu estou dizendo para você neste caso é que a atriz, o artista, né? Ele se chama estrela porque também está no alto, ofusca todo mundo, é inatingível. Pois é, isso é um sentido conotativo. Então, o sentido conotativo é um sentido figurado e o sentido denotativo é o sentido real, literal. Então, quer saber onde há palavras usadas no sentido conotativo? Vejam a letra A. Diz assim: ela ficou uma fera quando soube da notícia. Quando diz ficou uma fera, não é uma fera real. Não, é fera num sentido conotativo. Nós temos aqui fera como muito brava e não a fera de verdade. Então, resposta letra A. Na letra B diz: os domadores conseguiram enjaular a fera. Gente, olha, se é domador, é fera de verdade. E foi colocada onde? Na jaula. Ah, mas e a frase de cima? Não, são frases independentes. Você não tem que analisar a letra B com base na letra A. Então, como falou em domador, é porque realmente é uma fera em sentido denotativo e colocá-la na jaula, quer dizer, enjaular. Na letra C, ninguém limpou a casa.
Sentido denotativo, é uma casa de fato e é limpar de fato. Letra D, eu não tenho capital para isso, quer dizer, eu não tenho dinheiro para isso, nada demais. Eu sempre ando pelos caminhos mais difíceis, são caminhos de fato, então sentido denotativo. Só tem o sentido conotativo na letra A. Só observo que a banca disse aqui, onde existam palavras usadas no sentido conotativo. Aqui eu tenho uma palavra, né, banca? Então tem que observar esse detalhe aí. Mas tudo bem, não invalida a questão, resposta letra A. Depois nós temos uma outra questão que diz assim: quanto ao modo imperativo. Cecê, o que é modo imperativo? Bem, existem os modos verbais, são os chamados comportamentos do verbo. Por exemplo, o verbo no modo indicativo, ele indica pra gente uma certeza. Aí eu falo assim, você passará nesse concurso. Quando eu digo isso, eu estou tendo certeza, é o que realmente eu penso nesse momento. Então, isso é o indicativo. Existe o subjuntivo, que indica uma hipótese, uma possibilidade, uma conjectura, como a gente chama. Então, eu falo assim, se você passasse no concurso, poderia se casar. Então, é uma possibilidade, né? Se você passasse. E o imperativo, que é exatamente o que a questão cobra, é aquele que indica uma ordem, que indica um conselho, que indica um pedido. Na verdade, o verbo fica sempre igual, né? Porque se eu chegar perto de você e eu disser assim, busque água, isso é uma ordem. Agora, se eu disser, busque água, por favor, isso virou pedido. Agora, se eu disser, busque água, isso virou conselho. Mas veja, o busque está do mesmo jeito, não é? Então, isso é o imperativo, certo? Eu digo para você, passe nesse concurso, tá? Então, nós temos aí uma ordem, né? Nós temos aí um conselho que eu estaria dando para você. Isso é o imperativo. Agora veja que é perguntado, quanto ao modo imperativo, quer saber qual ou quais alternativas estariam corretas aqui dentro. Então vamos lá. Há no português dois imperativos, o afirmativo e o negativo. Sim, é verdade, porque eu posso dar uma ordem para você fazer algo, portanto afirmativo, ou para você não fazer, então negativo. Então eu digo para você assim, busque água, afirmativo. Agora não busque água, negativo. Então é verdade. Não se conjuga o imperativo na primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular é o eu. É verdade que não se conjuga na primeira pessoa? Sim. Sabe por quê? Porque você não dá uma ordem para você mesmo, não. Você não fica assim, estude, Zezé. Não. Você, na verdade, pega e faz. Você dá a ordem, você faz o pedido, você dá o conselho para outra pessoa e não para você mesmo. Então é verdade. E o imperativo exprime ordem. Sim, acabamos de falar. E aí eles usaram aí ou exortação, que seria também o sentido de conselho. Então é verdadeira. Sendo assim, resposta letra E. Todas as opções estão corretas. E uma outra questão da banca que nós optamos por trabalhar aqui diz assim: quanto às preposições, bem, na verdade, se eu dissesse artigos, eu diria quanto aos artigos, então quanto às preposições, né? Assinale a opção que não segue a regra da língua portuguesa, ou seja, que não segue a norma culta da língua,
tá? A norma culta da língua portuguesa, aquilo que foi pré-estabelecido pela gramática, né? Então diz assim: chegou a São Paulo. Sim, quem chega, chega a algum lugar. Está correto. Vai amanhã ao cinema. Sim, quem vai, vai a algum lugar. Eu não peço para ir no banheiro, eu peço para ir ao banheiro. Observe agora a letra D. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Sim, o uso da preposição correto. E na letra E, trata-se dos melhores profissionais da área. O que trata? Trata de alguma coisa. Correto. Zezé, qual o problema na letra C? Levou os filhos no circo. Não, quem leva, leva alguém. Agora aqui seria a algum lugar. Então, levou os filhos ao circo. Veja que a gente, conhecendo o tipo de questão da banca, a gente vai observar o que a banca gosta de cobrar. Então, aqui estaria indevido. Bem, eu quero apresentar para você o meu curso Português em Questões Comentadas da banca ETS, que é a banca do seu concurso. Então, eu vou resolver 100 questões de português da banca, exatamente passando explicações, passando dicas para você, né? E assim você ganha tempo. Enquanto seu concorrente fica lá comendo uma gramática, você vai direto nos pontos e você vai aprendendo dicas que vão facilitar a sua vida e possibilitar que você resolva essa questão com mais segurança e consiga tirar uma nota muito boa em português, o que vai fazer a diferença. Este meu curso, você tem 180 dias para acessar ou então até a aplicação da prova objetiva. Bom, não é? Pois é, dá para estudar bastante e dá para conhecer bastante do que você precisa. Bem, se você se interessou no nosso curso, converse pelo WhatsApp com a Malu neste WhatsApp aqui, tá? E você vai se surpreender como você pode ter qualidade por um precinho, ó, tão pequenininho. Não acredita? Conversa com a Malu para você ver. Só te peço um favor. Não coloque acento em Malu quando for conversar com ela, tá bom? Aqui nós temos uma oxítona, a sílaba tônica é a última, terminada em U. Oxítona terminada em U não é acentuada, igual o caso de tatu, urubu, angu, caju, que nós não acentuamos. Pois é, a acentuação gráfica está lá, né, no programa. Então, olha só, assim a gente aprende português com mais leveza, tá? Sem ficar só comendo regra e chegando na hora não sabendo o que fazer. Sim, português pode sim ser simples assim. Estou aqui, ó, na torcida por você e tenho certeza que nós vamos estudar juntos e você vai passar nesse concurso, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigada. Fique com Deus. Paz e luz para você.